pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Iniciante em Design de Sobrancelhas, o Design que Transforma. Então chegamos na nossa aula tão esperada de prática, né? Marcação em modelo. E vocês vão ver tudo que eu trouxe até agora sobre marcação em prática em uma modelo de verdade. Eu espero que vocês consigam aproveitar ao máximo, prestem muita atenção e façam as anotações de vocês aí no papel para aproveitar ao máximo dessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar. A sobrancelha já está higienizada, como mostrei para vocês na última aula. E a primeira coisa que eu faço é observar qual a sobrancelha que é mais alta que a outra. Aqui vocês podem ver que esse lado é maior do que o outro. E por que isso é importante? Porque na hora das marcações, eu tenho sempre que direcionar em alguns momentos, da que está mais baixa para que está mais alta, da que está mais alta para que está mais baixa. Eu expliquei isso na aula sobre a anatomia da sobrancelha. Se você não assistiu essa aula, assiste, porque é extremamente importante para você compreender o que eu vou falar para vocês na aula de hoje, tá? Vou deixar no box de informações. Vou começar então marcando o centro do rosto da minha cliente. Nesse momento a gente pode utilizar o arco do cupido, meio do nariz e meio da testa. Nesse caso aqui eu tô me guiando pelo nariz e pela testa, porque ela tá de máscara, né? Mas essa marcação é muito de olho, você vai observar e ver se aquela linha está no meio. E depois, para conferir, você utiliza o paquímetro. Aqui eu peguei o paquímetro para marcar 1 centímetro para cada lado, né? Porque eu sei que ela tá no centro certinho, então eu marco 1 centímetro para cada lado, para no total a distância entre as sobrancelhas estar com 2 centímetros, tá bom? Então, ó, você pode utilizar também o ossinho do nariz, encostando no ossinho do nariz, puxando em direção à testa, você acha os inícios. Dessa forma também daria super certo, ó, porque bateu bem certinho na marcação que eu fiz com o paquímetro. E aí é só você medir 1 centímetro para cada lado para achar a linha do meio, tá? Agora eu vou marcar o fim da sobrancelha. E aí eu venho aqui, ó, do último cílios dos olhos da cliente, puxando em direção à raiz do cabelo para cima, tá, gente? Cuidado para você não puxar para lateral, porque daí a sobrancelha fica com a ponta para baixo, né? Então você coloca ali, ó, no finalzinho do olho e puxa pra cima, tá bom? Se você quiser conferir se essa linha está correta, você vai pegar a linha, vai vir do início até o fim, fazendo a linha de base, como eu mostrei pra vocês na aula sobre anatomia da sobrancelha, tá bom? Então agora eu vou pegar o paquímetro e vou conferir se os dois lados estão do mesmo tamanho, se essa marcação está realmente correta, se está do mesmo tamanho, porque como eu falei pra vocês, a simetria é muito importante no design. Então, medi um lado, medi o outro, tá tudo certo, vou continuar a marcação. Agora eu vou fazer a marcação do ponto alto e aí eu peço para minha modelo ou cliente olhar bem para frente, que eu vou me guiar pelo meio da íris do olho dela, né? Essa marcação ela é um pouco duvidosa, eu só tô utilizando assim a marcação do ponto alto porque ela já tem um ponto alto evidente ali, ó. Então eu vou pelo meio da íris do olho dela e marco, mas depois eu vou conferir com o paquímetro. Agora eu vou fazer a linha de conferência de alturas na parte de baixo. Ela não tem tanta diferença assim nas alturas, tem uma quantidade de pelo legal nos dois lados, então eu só encostei a linha ali e marquei, mas se ela tivesse uma mais alta do que a outra nesse sentido, na parte de baixo eu viria da que tá mais alta em direção à que tá mais baixa, e na parte de cima da que tá mais baixa em direção à que tá mais alta, tá bom? Então, no caso aqui, esses inícios dela tá bem parecido, o ponto alto eu vim da que tá mais baixa em direção à que tá mais alta, né, para conferir as alturas ali. A diferença é bem sutil, então não teve muito que adaptar, né? Agora eu tô conferindo ali o ponto alto se está no mesmo lugar. Uma coisa importante, gente, é que a pontinha do paquímetro é que tem que ficar em cima da linha, tá? Então, dentro do paquímetro a gente tem esse ganchinho, você tem que colocar a pontinha do paquímetro ali para marcar certinho. Então, conferir, está igual dos dois lados, vamos continuar a marcação. Então agora eu vou reforçar aqui essa linha do meio, ela tem que subir bem lá no centro da testa mesmo, porque todas as linhas que vão vir agora, elas precisam se cruzar com essa linha do centro. Agora eu venho do tragus, que é esse ossinho aqui que tem na orelha, do meio do tragus. Essa linha ela vai ter que passar pelo ponto final da minha sobrancelha, pelo ponto alto e pelo meio da testa, tá? Então, é importante que ela bata no ponto final, no ponto alto e vá em direção ao meio da testa para manter a proporção e a simetria, tá bom? Faço a mesma coisa do outro lado, peço para a cliente virar o rosto,
venho ali, ó, do meio do tragus, passo pelo ponto final, ponto alto e meio da testa, cruzando com a linha que eu trouxe do outro lado, tá? Então, as duas linhas têm que se cruzar, como vocês estão vendo aí, ó, formando um xizinho no meio da testa, tá? Como eu tô mostrando pra vocês aí com a setinha, ok? Então, é importante que esses pontos eles estejam se cruzando com a linha do centro da testa. Feito isso, agora eu vou fazer a parte de baixo, a linha de baixo. E nesse momento é importante que as duas linhas se cruzem. Vou dar uma reforçada na marcação para vocês enxergarem melhor. Essa é a linha que eu trouxe do tragus. E agora sim eu vou vir com a linha, ó, elas se cruzam ali, tá vendo? Para que a sobrancelha ela consiga terminar em zero. Então elas se cruzam formando um xizinho lá no final e também vem em direção à testa. Ela não vai bater igual a primeira linha que eu fiz, mas vai bater um pouquinho mais abaixo. Então eu marco e com isso eu tenho a espessura do meu ponto alto, que é muito importante, tá? Então, vou reforçar aqui a marcação para ficar mais visível e vou fazer a mesma coisa no outro lado. Cruzo as duas linhas, tá? Elas estão se cruzando, passando pela sobrancelha e indo até o meio da testa, tá? E é importante que ao se cruzar lá, ela também forme um xizinho com as linhas. Então, é só puxar e pronto, marcação feita. Agora eu vou fechar a parte de cima e nesse momento eu venho do ponto alto em direção ao meio da testa mais uma vez. Por isso que essa linha do centro é tão importante, todas as linhas vão se cruzar com ela. Então eu passo pelo ponto alto e vou em direção ao meio da testa, formando um ângulo inclinado nessa sobrancelha. Isso também vai me ajudar a deixar essa sobrancelha mais arqueada, tá? Faço a mesma coisa do outro lado, só que dessa vez eu venho do centro da testa em direção ao ponto alto, ok? Essa sobrancelha, ela é um pouco mais retinha, né? Por isso que ela até se cruza um pouquinho ali com a linha do ponto inicial, um pouco mais do que do outro lado. Mas eu fazendo esse ângulo, eu trago um pouco mais de arqueamento para essa sobrancelha. Agora na parte de baixo, da linha de marcação da cauda, né? Aquela linha que eu fiz na cauda, em direção ao meio da testa também. A mesma coisa do outro lado, ó. Venho do ponto de cruzamento da linha da cauda em direção ao meio do rosto, tá? E aí, eu gosto muito de reforçar a marcação com lápis dermatográfico, para ficar mais visível aí essa marcação. Às vezes a linha fica difícil de pegar também na parte de baixo. E o que é importante fazer aqui? Aqui é importante que você estique bem essa pele, tá? E que a ponta do seu lápis dermatográfico esteja bem fininha e que você utilize ele mais em pé. Não é para você deitar o lápis, porque isso vai deixar sua linha muito grossa. Então você vem com o lápis um pouco mais em pé e com a ponta bem fininha para você conseguir fazer essa marcação. Eu gosto também de fazer essa marcação com lápis, porque isso me ajuda a deixar o meu desenho mais modelado, né? Quando a gente faz a marcação com linha, acaba que as marcações ficam muito geométricas. Então, quando você vem com lápis, você vem desenhando mesmo como que vai ficar o desenho da sobrancelha da sua cliente. Então, façam isso, usem o lápis mais em pé. Eu tenho um vídeo onde eu ensino a fazer a ponta do lápis, para ficar bem fininho, vou deixar aqui no card. E estiquem a pele, que vai ajudar vocês a fazer essa marcação de um jeito que não fique borrado e nem muito grosso, tá? Nesse lado da sobrancelha, na parte de baixo que eu tô marcando agora, ela tem uma pálpebra mais molinha, por isso na hora que eu passei a linha, a marcação ficou mais aberta. Então é importante que eu viesse com um lápis dermatográfico para poder eu desenhar melhor esse cruzamento ali da espessura da sobrancelha dela. Depois eu vou dar uma arrumada na hora que eu estiver tirando os fios, mas só para vocês entenderem que existe muito da estrutura do rosto da cliente. Às vezes você faz a marcação e não bate tão certinho porque a estrutura óssea dela acaba atrapalhando um pouco. Agora eu vou só marcar aqui, ó, os pontos que estão se cruzando pra gente conferir a proporção e a simetria dessa sobrancelha na marcação. Ó, todos os pontos no centro, o ponto alto, o ponto final, tudo tem que se cruzar bem bonitinho para que eu tenha proporção e simetria com essa sobrancelha. Esses dois pontos, eles não se cruzam com a linha de início, porque como eu falei, eu quero deixar essa sobrancelha mais arqueada. Então eu crio um ângulo chanfrado nesse início para que eu consiga deixar essa sobrancelha um pouco mais inclinada, tá bom? Aí o que eu gosto de fazer depois é conferir se as espessuras estão realmente iguais, principalmente no ponto inicial e no ponto alto da sobrancelha. Então, ó, medi ali para ver se tá certinho, vou conferir com o outro lado, tem que bater certinho,
a pontinha do meu paquímetro tem que estar em cima da linha que eu criei. E vou fazer a mesma coisa aqui no ponto alto, 2 centímetros a menos, né, que tem que ter para ter proporção. E vou medir, principalmente porque eu refiz essa linha de baixo, é importante que eu faça isso, tá? Feito isso, tudo certo, agora eu vou começar a remoção dos pelos. E nesse momento o que é mais importante é que você estique a pele da cliente, tá? Esticar a pele vai garantir que você não belisque a pele da cliente, que você remova os pelos sem partir e sem causar tanta dor para sua cliente. As minhas clientes sempre falam que a minha mão é leve, que elas não sentem quando eu tô tirando o pelo, e é justamente por isso, porque quanto mais você esticar a pele, menos dor a sua cliente vai sentir. E aí pode acontecer de você ficar na dúvida se é ou não para tirar um pelo. E aí o que você faz? Eu gosto de remover a marcação e conferir o que eu ainda preciso tirar para melhorar esse desenho. A gente tem uma coisa na sobrancelha que se chama alinhamento de carreira, que significa que um pelinho nasce do ladinho do outro. E se você tirar aquele pelo, você vai ter que tirar todos na sequência do alinhamento de carreira dessa sobrancelha. Então, observem com calma, se você tirou um pelo, você vai ter que tirar o outro. Então, tá na dúvida? Apaga a linha, dá uma olhada. Eu sempre faço isso, gente, porque às vezes você fica na dúvida mesmo, principalmente com lápis dermatográfico que é escuro, né, quase da cor do pelo, então pode dar uma confundida. Então apaga, dá uma olhada, refaz a linha, né, vê se tá fora do alinhamento de carreira aquele pelo. Se tiver fora, você tira, tá bom? Então, é um processo que você tem que ter calma e muita paciência e observar muito bem, porque às vezes o pelo está fora do alinhamento, mas se você tirar, você vai acabar causando uma falha, porque não falta pelo em cima, porque os pelos são muito espaçados, enfim. Cada caso é um caso e você tem que analisar, tá? Antes de sair removendo assim os pelos. Outra coisa que é importante é que você sempre puxe o pelo no sentido do crescimento dele. Então, os pelos do meio, por exemplo, eles crescem para cima, eu vou puxar os pelos para cima. Se cresce para lateral, eu vou puxar para lateral. Porque se eu puxar no sentido contrário, eu posso quebrar esse pelo, eu posso causar o encravamento desse pelo quando ele for nascer novamente. Então é extremamente importante que você puxe o pelo no sentido do crescimento dele, tá? Nessa sobrancelha eu usei muito pouca tesoura, eu usei aqui nesse início apenas para aparar aqueles pelos que eu vi que estava saindo fora do desenho, né? Normalmente eu observo a sobrancelha para cortar, o que tiver fora eu aparo. Se for uma sobrancelha muito cheia, daí sim eu penteio para cortar o excesso, tá bom? Aqui desse lado, como eu falei para vocês, ficou um pouquinho fora, né, a marcação que eu fiz com a linha, da marcação que eu fiz depois reforçando com o lápis dermatográfico. Então eu vim com um palito, com um algodãozinho bem fininho na ponta e afinei mais essa linha, apaguei mais essa linha para deixar o desenho mais certinho. E aqui eu resolvi marcar, gente, com a caneta branca em gel para vocês verem que é uma opção, tá? A caneta branca, ela tem um probleminha que ela desliza muito, então pode ficar meio borrado a sua marcação. Então você tem que ir fazendo pequenos tracejadinhos para que você consiga fazer uma linha mais retinha, tá? E o que é legal dela é porque você consegue ver melhor a marcação, porque diferencia do tom do pelo, tá? Então é uma opção. Eu gosto de usar o lápis dermatográfico, para mim funciona, mas tem que ter bastante atenção. Então, se você tiver um pouquinho de dificuldade com o lápis dermatográfico, você pode utilizar a caneta, tá bom? Mas é como eu sempre falo, né? Tudo tem seu pró e seu contra. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu mostro os benefícios da marcação com cada um dos tipos de ferramenta que a gente pode utilizar para fazer marcação, tá bom? Então, fiz a remoção dos pelos. Sempre vou reforçando a marcação conforme vai apagando, porque não tem jeito, a mão da gente vai passando ali na pele da cliente, a pele da cliente ainda tem um pouquinho de oleosidade, então pode acontecer de a gente apagar a marcação. Então eu vou fazendo e vou sempre reforçando a marcação. Aqui também dei uma penteadinha na sobrancelha e aparei só o que estava passando muito ali do desenho na parte de cima. O início da sobrancelha ele sempre é mais arrepiadinho para cima. Então você pode pentear para cima e dar uma paradinha. O restante ele começa a cair, né, a decair, os pelos serem mais decrescentes. Então você tem que tomar cuidado para não pentear para cima, cortar e acabar causando falhas, tá? Feito isso, agora eu vou conferir mais uma vez ali a espessura. Eu percebi que esse lado que eu tô marcando, ele tava um pouquinho mais grosso. Então medi, vi que tava um pouquinho mais grosso, refiz a linha ali e vou tirar 2 ou 3 pelinhos que estão ali fora do desenho, tá? Então isso é questão de observação, como eu já falei pra vocês, tá? Então, ó, marquei, vi que tinha esses pelinhos que eu podia realmente tirar ele pra melhorar o desenho, melhorar o arqueamento dessa sobrancelha
Então marquei mais uma vez e tô tirando. Eu nunca dispenso a marcação. Por mais que eu olhe e veja que o pelo parece estar fora, eu sempre venho com a marcação novamente, porque isso vai me garantir que eu não vou tirar pelo sem ter certeza, né, de que realmente eu posso tirar ele. Eu busco sempre tirar o máximo de pelos possível com a pinça, gente. Tanto os pequenininhos quanto os grandes, na parte de cima, na parte de baixo. Eu tiro tudo com a pinça e só no final eu dou o acabamento. Então, isso é o que a gente vai ver na próxima aula. A aula de hoje é isso. Se vocês gostaram dessa aula, clique em gostei, se inscreve aqui abaixo, deixa o seu comentário aqui falando o que você achou. E não esquece de tirar um print dessa aula para me marcar lá nos stories com a hashtag Design que Transforma, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!